Boa noite, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com cada um de vocês. Peço aos irmãos que, por gentileza, deem o feedback, como é que está o som, como é que está chegando para você, né, como é que está, se está nítido, se a imagem está boa, se você consegue enxergar perfeitamente, se você consegue ouvir aí com nitidez a nossa palavra. Deem sempre um feedback para nós, ok? Muito obrigado, que o Senhor esteja abençoando a sua vida. Nesse instante, conforme rege o nosso... Aliás, conforme foi discutido, nós estamos dando por encerrada a votação para a pauta da nossa Assembleia, que começou hoje pela manhã. Então, hoje pela manhã nós começamos a nossa Assembleia Extraordinária, virtual, e nós solicitamos a votação até às 19h30. Então, nesse instante, nós estamos dando encerrada a votação e eu agradeço a todos que enviaram as suas respostas e os seus posicionamentos para nós. Muito obrigado. Que o Senhor esteja abençoando a sua vida grandemente. Muito obrigado por você ter participado da nossa reunião hoje pela manhã. Vamos agradecer ao Senhor pela nossa Assembleia? Vamos agradecer ao Senhor por esse domingo? Vamos agradecer por essa oportunidade? Vamos lá? Oremos. Bendito seja o teu nome, Pai querido, Deus amado, porque o Senhor é bom em todas as coisas. Em todo o tempo, o Senhor não nos desampara, o Senhor tem sido o nosso socorro, tem sido o nosso auxílio. Ao Senhor somente seja toda a honra e toda a glória. Pedimos, ó Pai, que fale ao nosso coração nessa noite, que fale poderosamente às nossas vidas, que possamos ouvir, ó Deus, de forma nítida a tua voz, através dos cânticos, através das orações, mas acima de tudo, através da meditação da tua palavra. Muito obrigado, ó Pai, pelos nossos adolescentes que vão ministrar aos nossos corações os cânticos dessa noite. Muito obrigado, Deus querido, pela vida daqueles que participam a partir da sua casa, do seu lar. Ser continuamente, Pai, falando ao nosso coração. Fala poderosamente a nossa vida nessa noite, Pai. Em nome do teu Filho Jesus, nós oramos agradecidos, hoje e sempre. Amém e amém. Meus irmãos, eu quero deixar aqui já alguns recados e já compartilhando com os irmãos algumas das nossas atividades, né? Nós não estamos fazendo mais as nossas lives diárias. As nossas lives agora estão acontecendo na quarta-feira e na sexta-feira, sempre às 19h30. Na quarta-feira o irmão Aldo tem sido o nosso porta-voz, o porta-voz da Palavra de Deus, e na sexta-feira a irmã Ariela. No sábado às 19h30 os jovens e adolescentes estão reunidos via Messenger, né? E o irmão Marlon e a irmã Tainá são os coordenadores, né, desse trabalho dos jovens. E eu quero hoje agradecer a Deus também, né, pela vida do Marlon. Hoje é aniversário dele, né? Então a Deus toda a honra e toda a glória, irmão Marlon, pela sua vida. Ao Senhor seja todo louvor. Ok? Deus continue abençoando a sua vida. E no domingo, a partir do próximo domingo, nós já teremos aí a primeira lição da nossa escola bíblica dominical já disponível para você. Então no sábado à noite ela já vai estar disponível. Logo no domingo de manhã você já pode acessar. A partir das 9 até às 11 horas eu estarei à disposição para responder a qualquer pergunta. A aula tem uma duração de meia hora apenas. E o bate-papo, 2 horas. Então, você tem tempo para fazer todas as perguntas que você quiser no nosso estudo. Nós estamos fazendo todo domingo de manhã, às 9 da manhã. Eu estarei à disposição dos irmãos, de 9 às 11 horas, para a gente conversar sobre algum tema, sobre o tema estudado. E nós estamos fazendo um panorama da Bíblia, o panorama bíblico. E o primeiro livro do panorama bíblico que nós vamos estudar é Gênesis, como não podia deixar de ser, né? Então, dê uma lida em Gênesis, olhe para Gênesis aí, faça uma busca, né? De onde é que veio esse livro, como esse livro chegou até nós, qual a importância desse livro no escrito bíblico, e aí você vai lá. Lembre que você precisa ter um caderninho, porque tem uma tarefa, tá? Você vai ter que pausar o vídeo, anotar os versículos bíblicos, para depois fazer a sua tarefa. E nós vamos discutindo sobre esses exercícios, sobre essas tarefas. É uma verdadeira aula. Você tem uma aula virtual, você vai assistir uma aula que eu vou dar sobre o livro de Gênesis, o panorama no livro de Gênesis, e ali a gente vai poder conversar, tanto via WhatsApp quanto pelo YouTube. Se você quiser fazer perguntas, é só mandar para mim.
a sua pergunta, mande no particular ali para mim, mande no individual se você quiser, mande no link do YouTube, ou mesmo no link do Facebook também, o vídeo também vai estar no Facebook da nossa igreja, e você pode fazer as suas perguntas, né? As dúvidas que surgirem para você, pergunte ali. E às 19h30 continuamos aqui com as nossas lives, ok? E você, sem dúvida, será abençoado em participar de toda a nossa programação. Tenho certeza que Deus há de falar poderosamente ao seu coração. Então, a aula, ela não é uma aula longa, né? A parte que eu falo é apenas meia hora. E nós temos aí toda a manhã para discutirmos, para tirarmos dúvidas e aprendermos cada vez mais no livro de Gênesis. Ok? Deus esteja abençoando a sua vida. Nós vamos orar, aliás, nós vamos cantar agora, nesse instante, um dos nossos hinos, o hino de número 381 do Cantor Cristão. E logo em seguida, nós vamos orar agradecendo ao Senhor, né, por todas as bênçãos que Ele tem nos dado. Vamos lá? Vamos cantar? Jesus, pastor amado, contempla-nos aqui, concede que sejamos um corpo só em ti, com tendas e malícias que longe de nós vão, nenhum desgosto impeça a nossa comunhão, pois sendo resgatados por um só Salvador, devemos ser unidos por um mais forte amor, olhar com simpatia os erros de um irmão e todos ajudá-lo com branda compaixão. Jesus, suave e meigo, ensina-nos a amar, e mudos sejamos, perdoar a quanto carecemos de auxílio do Senhor. Unidos supliquemos a Deus por esse amor. Se tua igreja toda andar em santa união, então será bendito o nome de cristão. Assim o que pediste em nós se cumprirá, e todo mundo inteiro a te conhecerá. Amém. Vamos agradecer ao Senhor. Nesse momento, minha palavra de gratidão a todos os irmãos que enviaram a sua oferta, o seu dízimo, enfim, né, participaram, contribuíram financeiramente para o bom andamento da causa do Senhor. Nós queremos agradecer a Deus por isso, por essas vidas, né, por essas pessoas. Vamos nesse instante nos colocar diante de Deus em oração. Vamos lá? Bendito seja o Senhor, Pai, que tem sustentado a cada um dos teus filhos, que tem dado a cada um, conforme a tua infinita graça e misericórdia, suprido a necessidade de cada um de nós. Muito obrigado, Pai, porque tu és Deus bondoso, sempre constante em nossas vidas, que não nos desampara e que nos dirige em todo o tempo, que nos orienta pela tua palavra, nos guarda e nos livra. Muito obrigado, ó Deus, pela alta que o Raul já teve, ó Deus. Muito obrigado porque
apesar das escoriações, ó Deus, do acidente que ele sofreu, o Senhor continua cuidando da sua vida. Sê continuamente com ele, Pai. Ministra as tuas bênçãos, a tua palavra ao seu coração constantemente, para que ele possa ouvir a tua doce voz e atento, ó Pai querido, àquilo que o Senhor deseja, ele possa continuar, ó Pai, nessa caminhada, ele possa caminhar contigo e viver, ó Pai, de modo digno do Senhor. Sê conosco, ó Pai, e continua falando ao nosso coração. Em nome do teu Filho Jesus, nós oramos, agradecidos hoje e sempre. Amém e amém. Ok, meus irmãos, vamos lá. Vamos ler a palavra de Deus nesse instante. Eu quero compartilhar com vocês um texto de Marcos. E nós vamos lê-lo, ele vai ser projetado aqui. Eu vou ler o que está sendo projetado para que você possa acompanhar. Em Marcos capítulo 10, versos 35 ao 45, esse texto que nos fala sobre a escolha, o pedido dos discípulos, né, de Tiago e João, filhos de Zebedeu. Nós vamos ler esse texto agora. Peço aos irmãos que me acompanhem. Diz assim: E aproximaram-se dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que nos faças o que pedimos. E ele lhes disse: O que quereis que vos faça? E eles lhe disseram: Concede-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo e ser batizado com o batismo com que eu sou batizado? Eles lhe disseram: Podemos. Jesus, porém, disse-lhes: Em verdade, vós bebereis o cálice que eu beber, e sereis batizados com o batismo com que sou batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence a mim concedê-lo, mas isso é para aqueles a quem está reservado. E os 10, tendo ouvido isso, começaram a indignar-se contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes: Sabeis que os que julgam ser primeiros das gentes, delas se assenhoreiam, e os seus grandes usam de autoridade sobre elas. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Amém? Deus continue nos abençoando. Hoje nós temos conosco a banda Lift, né? Quem não conhece a banda Lift vai conhecer agora, pode vir à frente, por gentileza, aqui. Está faltando um componente. Venha. A máscara. Já vieram já sem a máscara, já deixaram lá nas cadeiras a máscara, né? Aí os irmãos vão olhar: mas peraí, não são os adolescentes da igreja? São os adolescentes da igreja, né? Esse mês, para quem não sabe, é o mês da juventude. E o mês da juventude, a gente tem aqui hoje a participação de nossos adolescentes. Eles estarão ajudando-nos na ministração de alguns dos cânticos. E o primeiro deles é a composição deles, né, do Natan. Né, composição do Natan, a primeira canção. Então nós vamos juntos adorar ao Senhor, juntamente com esses servos de Deus. Vamos lá? Vamos adorar? Boa noite, irmãos. Como o pastor falou, hoje está faltando o nosso baterista, o Gui. Mas a gente está aqui, né? A gente pegou o pastor empresário também para tocar um pouco. É que eu sou adolescente também. Vamos lá.
aqui estou diante de ti, Senhor. O meu desejo é te louvar, te engrandecer, a te cantar. Graça que não vem de mim mesmo, amor que é perfeito. Santo é o Cordeiro, digno de honra e louvor. Graça que não vem de mim mesmo, amor que é perfeito. Santo é o Cordeiro, digno de honra e louvor. Sua vida em mim faz-me viver pra ti. Rendido aqui estou diante de ti, Senhor. Quem sou eu pra que o eterno desça e por mim morra? Que grande amor! Graça que não vem de mim mesmo, amor que é perfeito. Santo é o Cordeiro, digno de honra e louvor. Graça que não vem de mim mesmo, amor que é perfeito. Santo é o Cordeiro, digno de honra e louvor. Amém. Luz do mundo, vieste à terra pra que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste até aqui, criaste, por amor ao pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim.
os meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. O Senhor é muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor, nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em que nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. E queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre
e sãos. Amém. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por podermos estar aqui, louvar o Teu nome, Pai, mesmo distantes, louvando o Teu nome, Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Em nome do Senhor Jesus, amém. Ok? Eu comentei mais cedo, né? Nós estamos no mês da juventude. Eu comentei logo no início. Nós estamos no mês da juventude, o mês de agosto é o mês da juventude batista. E nós estamos celebrando hoje com os nossos adolescentes este tempo, né? Na realidade, eles estão começando, né? A banda Lift, eles estão compondo as suas próprias músicas, estão trabalhando músicas ou de outros autores, né, para estarem trabalhando e servindo ao Senhor por meio da música. A maioria dos irmãos já conhecem alguns dos nossos adolescentes, dos nossos jovens e a sua interação com a música. E eles têm buscado servir cada vez mais ao Senhor. E nosso desejo é, até o final desse mês, fazermos menção disso, né, dessa oportunidade que é servir ao Senhor enquanto é jovem. Eu quero mencionar um pouquinho sobre isso, e como nessa data a gente não pode deixar passar em branco, antes de entrarmos no texto da nossa meditação, eu quero ler para todos os jovens que possam estar nos assistindo, o texto de Eclesiastes. Aquele bem famoso, Eclesiastes 11, do 9 em diante, onde diz assim, não está projetado, então você vai abrir a sua Bíblia, tá bom? Aí na sua casa, marca a referência para você ler depois esse texto. Eclesiastes capítulo 11, do verso 9 até o capítulo 12, verso 8. Diz assim, jovem, alegra-te na tua mocidade, e anima o teu coração nos dias da tua mocidade. Segue pelos caminhos do teu coração e pelo desejo dos teus olhos, porém, sabe que Deus te trará a juízo por todas essas coisas. Afasta a angústia do teu coração, remove o sofrimento do corpo, porque a mocidade e o vigor da vida são transitórios. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias difíceis e cheguem os anos em que dirás, não tenho prazer neles. Antes que o sol e a lua e as estrelas se escureçam e as nuvens voltem depois da chuva. Quando os guardas da casa tremerem e os homens fortes andarem curvados e cessarem os moedores por já serem poucos e os que olham pelas janelas se escurecerem. Quando as portas da rua se fecharem, quando diminuir o barulho do moinho e acordares com o canto dos pássaros e silenciar o som de todos os cânticos. Quando temeres a altura e te assustares pelos caminhos, quando florescer a amendoeira, o gafanhoto for um peso e o desejo já não se despertar, o homem vai à sua morada eterna e os pranteadores já vagueiam pelas ruas. Antes que se rompa o cordão de prata, ou se quebre o copo de ouro, ou se despedace o cântaro junto à fonte, ou se desfaça a roda junto à cisterna, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Que grande ilusão! Tudo é ilusão, diz o sábio. Tudo é ilusão. Amém? Meus irmãos, nós vamos, nesse instante, eu quero deixar esse texto para a sua meditação. Nós vamos meditar nesse texto ainda no mês de agosto, possivelmente aí no último domingo, a gente vai fazer um encerramento do mês da mocidade e fechar aí o mês de
a gosto com esse texto, com essa referência. Então, eu quero que você já vai dando uma lida e vai olhando esse texto, vai avaliando, aprendendo mais sobre ele, ok? E eu quero agradecer a Deus agora pela vida dos nossos jovens e adolescentes, pelo trabalho que eles têm feito. Aqueles que não têm participado das lives nos sábados, vocês têm perdido grandes coisas. Tem sido edificante, né? Cada sábado, um dos jovens tem a oportunidade de compartilhar a palavra de Deus. Um dos jovens e adolescentes compartilham a palavra de Deus, meditam, oram uns pelos outros. Todos os sábados eles estão trabalhando. Se você não tem participado, você tem perdido. Fora as gincanas, né? Fora os quiz que nós temos feito, as gincanas que nós temos feito, eu tenho participado com eles, eles têm me pedido para ajudar nisso. Então, se você não tem participado, se você tem ficado de fora, você está perdendo muito. Você está deixando de crescer, deixando de ser edificado junto com os jovens da sua igreja, né? Então participe, não fique de fora, não deixe de se envolver. Lembre que é junto que a gente cresce, a gente se afia, a gente ampara um ao outro, a gente dá ali o suporte para o crescimento, né? Para subir cada vez mais alto. Então, não fique de fora, envolva-se, participe ali das nossas lives, envolva-se, participe da escola bíblica dominical, envolva-se. Tenho certeza que o Senhor há de falar poderosamente ao seu coração, envolva-se. O reino é de Deus, mas a tarefa de servir é sua. A obra é de Deus, mas a tarefa de servir é sua. Deus quer você envolvido nessa obra. Amém por isso? Quero agradecer o privilégio. Ontem nós tivemos um acampamento de promotores de missões. Terminou anteontem e ontem, né? Teve um acampamento de promotores de missões nacionais. E eu não tive a oportunidade de participar ontem. Infelizmente, eu participei somente na sexta-feira. Mas foi extremamente edificante. Tem sido muito gostoso, muito edificante. E eu vou compartilhar hoje à noite, ou amanhã cedo, os hinos de missões nos nossos canais. Tanto o hino para os adultos, né, o hino geral, como o hino das crianças, né, o hino de missões como o hino das crianças. Mas se você quer saber mais sobre missões, então meu desafio é, entre lá na página jmn.org.br, entre lá, missõesnacionais.org.br, e você vai poder aprender mais sobre missões, missõesnacionais.org.br. Veja o que tem ali, veja as informações do campo missionário, veja o que nós estamos fazendo como batistas por todo o nosso país. Veja quantos missionários, você sabe quantos missionários tem no estado de São Paulo da Junta de Missões Nacionais? Você sabe quantos missionários temos? Quais são as frentes de trabalho no estado de São Paulo que a Junta de Missões Nacionais tem desenvolvido? Às vezes a gente pensa que a Junta de Missões Nacionais só trabalha lá na Amazônia, lá nas regiões mais distantes, só com os índios, né? Não, Missões Nacionais está aqui no estado de São Paulo e tem feito um grande trabalho. Veja lá, quantos missionários nós temos em todo o Brasil, quantos missionários nós temos aqui no estado de São Paulo, quantos tipos de trabalho nós temos, quais são os nossos desafios para alcançarmos o Brasil para Jesus. Veja lá, entra lá no site missõesnacionais.org.br, reserve aí a sua oferta de missões para participar, para se envolver com a obra de missões, ok? Não fique de fora do nosso trabalho, do trabalho do Senhor. Engaje-se, envolva-se. Eu tenho certeza que você será grandemente edificado. Ok? Tendo dado então os nossos recados, convido você a ir para o Evangelho de João, capítulo 13. Nós vamos hoje iniciar no capítulo 13 do Evangelho de João. Capítulo 13, nós vamos aí do verso 1. Só um minutinho, deixa eu abrir aqui minhas anotações. Do capítulo 13, do verso 1 até o verso 17. João 13, de 1 a 17. Diz assim a palavra de Deus. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado sua hora de passar deste mundo para o Pai, e tendo amado os seus discípulos, eu fiquei olhando aqui para o flash, agora eu estou com uma luz bem no meio, bem na vista, está difícil de enxergar as letras, me perdoem, irmãos. Estou fechando o olho aqui agora para ver se apaga um pouquinho, vai lá. Vou ler de novo, Evangelho de João, capítulo 13, não é essa, mas pode deixar, Gabriel, pode deixar acesa, senão vai ofuscar aí.
João 13. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai, e tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Enquanto jantavam, o diabo já havia posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que traísse Jesus. Sabendo que o Pai lhe entregara tudo nas mãos, e que viera de Deus e para Deus estava voltando, Jesus levantou-se da mesa, tirou o manto e pegou uma toalha, colocou-a em volta da cintura e em seguida colocou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha que trazia em volta da cintura. Aproximando-se de Simão Pedro, esse lhe disse: Senhor, tu lavarás os meus pés? Jesus lhe respondeu: agora não compreendes o que faço, mas depois entenderás. Então respondeu-lhe Pedro: nunca lavarás os meus pés. Disse-lhe Jesus: se eu não te lavar, não terás parte comigo. Então Simão Pedro lhe disse: Senhor, não laves somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus lhe respondeu: quem já se banhou, precisa lavar apenas os pés, pois no mais está todo limpo. Vós estáis limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo. Por isso disse que nem todos estavam limpos. Tendo-lhes lavado os pés, tomou o manto, voltou a sentar-se à mesa e perguntou-lhes: entendeis o que vos fiz? Vós me chamais mestre e senhor, e fazeis bem, pois eu sou. Se eu, senhor e mestre, lavei os vossos pés, também deveis lavar os pés uns dos outros. Pois eu vos dei exemplo, para que façais também o mesmo. Em verdade vos digo, o escravo não é maior que o seu senhor, nem o mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Se de fato sabeis essas coisas, sereis bem-aventurados, se as praticardes. Amém? Podemos continuar até, né? Não me refiro a todos vós, conheço aqueles que escolhi, mas para que se cumprisse a Escritura, o que comia do meu pão traiu-me. Digo-vos isso desde já, antes que aconteça, para que, quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem receber aquele que eu enviar, estará recebendo a mim, e quem me receber, estará recebendo aquele que me enviou. Vamos orar? Obrigado, Pai querido, pela Tua palavra que acabamos de ler. Nós agradecemos pelos ricos ensinos que o Senhor nos tem dado por meio dela. Ajuda-nos, ó Pai, a compreendê-la cada vez mais e a viver por ela, de modo que o Senhor seja sempre engrandecido. Em nome de Jesus oramos, hoje e sempre. Amém e amém. Nós estamos aqui no último momento da vida de Jesus. Os últimos momentos. A última semana, citada no Evangelho de João. Os últimos momentos em que ele vai participar da celebração da Páscoa e logo em seguida ele vai estar sendo traído, sendo entregue, sendo levado, sendo julgado, sendo acusado injustamente, sendo condenado à cruz. Daqui a pouco tudo isso vai acontecer, mas nesse instante em que nós estamos olhando para esse texto, nós vemos aqui que João fala assim que antes da festa da Páscoa, Jesus já sabia que havia chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Antes da festa da Páscoa, antes do momento da celebração da Páscoa, alguns instantes antes, alguns momentos antes, nós não sabemos quanto tempo, mas alguns momentos antes da Páscoa, Jesus já sabia que o tempo dele estava chegando ao fim. Ele já sabia que ele ia deixar esse mundo, ele já sabia que ia para o Pai, mas João completa. Entretanto, ele tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Essa é uma declaração linda para começar essa narrativa. Essa é uma declaração fantástica para começar a falar sobre esse tema de servir. Não dá para servir se você não amar. Se você não ama, você não consegue servir.
Se você não ama, se o amor de Deus não está em seu coração, se você não ama, se não há amor em sua vida, você não consegue estar disponível para servir. Você não consegue olhar para o outro como alguém que precisa do seu trabalho, da sua ação, da sua atuação. Se não há amor em seu coração, você não consegue olhar para o outro, você não consegue se dobrar, você não consegue se curvar, você não consegue lavar os pés do outro. Se você não ama, se o amor de Deus não está em seu coração, se não há amor em sua vida, se não há amor em sua mente, em seu coração, se não há amor em sua vida, você nunca vai entender o propósito do que Jesus está fazendo aqui e jamais conseguiria praticá-lo também. Mas quando nós olhamos para esse texto, o texto começa com essa narrativa fantástica, com essa frase marcante. Jesus sabia que estava indo para o Pai. E Ele amou os seus até o fim. Ele sabia que o que estava por acontecer o levaria à morte, mas Ele amou até o último instante, até o último momento. Ele não abandonou, Ele não voltou atrás, Ele não pensou em desistir. Ele amou os seus até o último instante. Ele não pensou duas vezes. Ele não cogitou a hipótese de abandoná-los. Ele não cogitou a hipótese de pedir ao pai, de dizer ao pai: pai, eu não vou mais completar essa tarefa, vou sair porque eles não merecem. Ele sabia que nós não merecíamos. Ele sabia que os seus não mereciam. Ele sabia disso. Mas ele não voltou atrás. Mesmo na oração do Getsêmani, muito conhecida, quando ele diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ele não disse: Pai, eu estou abandonando tudo. Ele disse: se possível. Se não tiver outro jeito, se eu tiver que passar por isso, seja feita assim a tua vontade. Mas que eu gostaria de não ter que passar por isso. Mas o Pai permitiu que ele passasse por tudo o que ele passou. E ele foi até o fim. Ele amou até o fim. Essas são as palavras de João. Não é à toa que João é chamado de o discípulo do amor, ou o apóstolo do amor, porque quando ele fala sobre Jesus, quando ele fala sobre os mandamentos, a palavra amor está sempre impregnada nos ensinos de Jesus. E João deixa isso bem claro, que tudo que Jesus fez foi por amor. Ele trabalha a mentalidade de quem lê as suas cartas seguindo essa linha. Tudo o que Jesus fez foi porque Ele amou. E mesmo sabendo que a sua hora estava chegando, mesmo sabendo que o sofrimento estava chegando, Ele amou até o fim. E uma das demonstrações de amor é essa: que enquanto eles estavam jantando, enquanto eles estavam participando da ceia, o diabo já tinha trabalhado o coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, para trair Jesus. Mas ainda assim, mesmo sabendo de tudo isso, Jesus continuou amando. E a continuidade da narrativa diz que, sabendo que o Pai lhe entregara tudo nas mãos e que viera de Deus e para Deus estava voltando, Jesus, entendendo a sua majestade, sabendo quem Ele era, conhecendo tudo aquilo que Deus é, sabendo quem Deus é, conhecendo todo o poder de Deus, conhecendo toda a glória, e Paulo fala sobre isso, ele deixou a glória e fez carne, nele habitou entre nós. João vai falar sobre isso, e aí o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele deixou a glória, e ele, sabendo que estava voltando para o Pai, ele poderia ter simplesmente encerrado, não feito mais nada, e estava tudo muito bem. Mas não, ele, sabendo que voltaria ao Pai, ele continua demonstrando amor. E nessa demonstração de amor, ele levanta-se da mesa, ele tira o manto, ele pega uma toalha, coloca em volta da cintura, pega uma bacia com água e começa a lavar os pés dos discípulos. Por um momento, pare e pense. Não, por um momento, só tenta entrar na mente dos discípulos. Por um momento, tente ir lá na mente dos discípulos, de João, de Pedro, de Tiago, de Filipe, de André.
de Bartolomeu. Tenta entrar na mente deles por um instante. Eles estão sentados ali, próximos da celebração da Páscoa, estão jantando ali junto com o mestre. Eles seguiam o mestre porque eles reconheciam que aquele homem que estava ali à frente deles tinha algo diferente, ensinava algo diferente. Um deles, o próprio Pedro, já tinha dito que ele era o Messias, o Filho de Deus. Eles já viram Jesus fazer tantos milagres, tantas coisas maravilhosas, e estavam ali acompanhando Jesus naquele jantar, e de repente eles olham e Jesus tem uma atitude que surpreende. Ele tira o seu manto, toma uma toalha, amarra na cintura, pega uma bacia, ajoelha-se aos pés daqueles homens e começa a lavar-lhes os pés. Imagine se você no lugar deles, mesmo que você não tivesse ideia de quem era Jesus, mas tivesse presenciado tudo o que ele já havia feito enquanto estiver ali. Qual seria a sua atitude? Você permitiria que ele lavasse os seus pés? Você permitiria, você estaria tranquilo em que ele lavasse os seus pés ali naquele lugar, naquele ambiente? A sua mente estaria tranquila em dizer assim, não, claro, o Senhor que fez milagres, o Senhor que curou os cegos, o Senhor que fez coxo andar, o Senhor que transformou água em vinho, o Senhor que apareceu, conversou com Deus, né, onde Deus falou contigo ali no batismo, esse é meu filho amado em quem tenho prazer. Lá na transfiguração também apareceu Moisés e Elias para o Senhor, né, o Senhor que recebeu a voz de Deus falando, esse é meu filho amado em quem me comprazo. O Senhor quer lavar os meus pés? Claro, por que não? Era essa a sua atitude? Eu, sinceramente, sou muito Pedro nessa hora. Eu sou muito Pedro, porque eu olharia para aquele homem em quem o poder divino se revelava de forma tão maravilhosa. E eu diria assim, você lavar os meus pés? Eu não sou digno disso, não. Eu seria muito João Batista. Falar assim, olha, vem aí aquele de quem eu não sou digno de desatar as alparcas. Ainda mais sabendo acerca de Jesus o que eu sei hoje. Jesus, o Senhor dos senhores, o Mestre dos mestres. Jesus, o Senhor soberano sobre todas as coisas. Esse Jesus, querendo lavar os meus pés. Jesus passa a lavar os pés dos discípulos. E enquanto Jesus caminha ali, lavando os pés dos discípulos, Pedro só acompanhava. E ele lavou os pés de um, enxugava com a toalha que estava na cintura, pegava a bacia e ia para o próximo, lavava os pés, enxugava com a toalha. E quando ele chega diante de Simão Pedro, ele fala assim, agora você não está compreendendo o que eu estou te fazendo. Aliás, Pedro, quando ele chega diante de Pedro, Pedro diz, o Senhor lavarás os meus pés? Aí Jesus vira para ele e fala assim, você não compreende agora o que eu estou fazendo, mas vai compreender mais tarde. Pedro vira e fala assim, nunca lavarás os meus pés. Nunca lavarás os meus pés. Pedro era o cara afoito, irmãos. A gente sabe disso, era o homem impulsivo. Essa palavra de Pedro também é uma palavra impulsiva, porque ele realmente não entendia o que estava acontecendo. Ele realmente não sabia o que estava acontecendo. Ele não entendia isso. Ele não entendia o que Jesus estava fazendo. Então, quando ele diz, não lavarás os meus pés, é porque no seu sentimento ele diz, quem sou eu para um homem como tu vir lavar os meus pés? Quem sou eu para o Senhor que curou o cego, que curou o aleijado, que transformou a água em vinho? Para o Senhor que é o Todo-Poderoso, o Messias, vir lavar os meus pés? Quem sou eu? De modo nenhum. Só que a palavra de Jesus vem ao coração de Pedro. E se eu estivesse no lugar de Pedro, eu, depois de ouvir o que Jesus tem a dizer, também mudaria a minha atitude. E a palavra de Jesus ao coração de Pedro é, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. E a palavra de Pedro foi, então não lava só os pés não, mas lava os pés, lava a cabeça, lava as mãos. Me dê um banho. Me dê um banho. Se é para ter parte contigo, se é para estar ao teu lado, se é para compartilhar de quem tu és e do que fazes, então lava-me por inteiro. Meus irmãos, ao observarmos esse texto, ao observarmos até aqui, o que nós percebemos
É o que Jesus está querendo ensinar para os seus discípulos, e ele vai falar sobre isso, o que ele estava tentando ensinar para os seus discípulos. Mas o que eu quero destacar aqui é exatamente isso. Se nós não permitirmos que Cristo lave o nosso coração, lave nossa vida, então nós não temos parte com Ele. Esse lavar os pés é uma forma de dizer que, um jeito de colocar, é uma forma de dizer que Cristo quer lavar-nos, para que possamos ser parte dele, parte do seu reino, parte do seu povo. Se não for pela obra dele, se não for pelo feito dele, se nós não formos lavados pelo seu sangue, se nós não formos lavados, purificados por ele, pela ação dele, nós não temos parte com ele. A nossa vida, o nosso caminhar com Deus não depende da minha capacidade, não depende do meu poder, não depende da minha escolha, mas daquilo que o Senhor faz. É Ele quem lava, é Ele quem purifica, é Ele quem limpa, é Ele quem escolhe, é Ele quem faz. Se o Senhor não fizer isso em mim, se o Senhor não me purificar dos meus pecados, se o Senhor não me lavar, então eu não tenho parte com Deus, não tenho parte no seu reino, não tenho parte nos seus feitos. Se o Senhor não fizer a obra em sua vida, se Jesus não fizer a transformação necessária na sua vida, se Ele não lavar o seu coração dos seus pecados, se Ele não purificar a sua vida, se o sangue dele não te purificar de todos os pecados, então você não tem parte com o Senhor. Não é por seus méritos, mas é pelo que Ele faz. Não é pelo que você quer, mas pelo que Ele faz. Pela forma como Ele faz, pelo lavar, pelo agir de Cristo. E não pelo nosso. Quando Pedro então diz, então lava-me não apenas os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus vira para Pedro e diz assim, quem já se banhou precisa lavar apenas os pés, pois no mais está todo limpo. Vós estáis limpos, mas nem todos, pois ele sabia quem iria traí-lo. Por isso disse que nem todos estavam limpos. É claro que a gente sabe que nem todos crerão e se prostrarão diante do sacrifício de Cristo. Mas Cristo está dizendo que aquele que já foi lavado não precisa mais outras coisas, não precisa mais de outros caminhos. Aquele que já foi lavado por Ele não precisa trilhar por outros caminhos. Aquele que já foi lavado por inteiro não precisa lavar senão os pés. Aquele que já teve seus pecados perdoados não precisa senão da santificação diária, do dia a dia. Aquele que já foi perdoado, já teve seus pecados perdoados, não precisa de outra coisa senão do dia a dia, do perdão do dia a dia, da purificação, da santificação do dia a dia. E Jesus então continua falando e ensinando aos seus discípulos, e que depois de ter lavado os pés de todos, possivelmente Pedro teria sido o último da fila, porque parece que depois que ele lava os pés de Pedro, é que ele vai dar continuidade. E então ele, tendo lavado os pés, tomou o manto, voltou a sentar-se à mesa e perguntou-lhes, vocês entenderam o que eu fiz? Então, primeira coisa que nós queremos ressaltar aqui nessa mensagem de hoje, o Senhor amou os seus até o fim, até a morte. Ele amou com tal intensidade que foi a cruz por aqueles a quem Ele amou. Segunda coisa que nós precisamos entender é que se nós não formos lavados por esse sangue vertido na cruz, nós não temos parte com Deus. E terceira coisa é que nós precisamos aprender a viver dentro daquilo que Ele nos ensinou a viver. E o que nós entendemos do que Ele nos ensinou a viver, como nós entendemos da maneira como Ele quer que nós vivamos. Nós olhamos para Ele e Ele, olhamos para o texto, e Jesus diz, vocês entenderam o que eu fiz? Vocês me chamam mestre e Senhor, e fazeis bem, porque eu realmente sou mestre e Senhor. Pois eu vos dei exemplo, para que façais também o mesmo. Em verdade vos digo, o escravo não é maior que o seu Senhor, nem o mensageiro maior do que aquele que o enviou. Se de fato sabeis essas coisas, sereis bem-aventurados se praticardes. Em outras palavras, Jesus
nos amou até o ponto de morrer. Jesus, o sangue de Jesus vertido naquela cruz nos purifica de todo o pecado. E Jesus é o maior exemplo para o nosso caminhar, para o nosso viver cristão. E os seus feitos são exemplos para nós. Os seus atos, os seus feitos são exemplos para que possamos viver. E o que Jesus nos ensinou é que nós precisamos aprender a viver como servos. Nós lemos aqui mais cedo, na nossa celebração, um texto onde os discípulos estavam dialogando ali, brigando, praticamente discutindo quem é que seria o maior no reino dos céus. E Jesus diz que quem quiser ser o maior tem que ser aquele que serve. Quem quiser ser senhor tem que ser o escravo. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Eu tenho uma preocupação tão grande quando nós olhamos para o nosso tempo e enxergamos uma gama de crentes que querem ser servidos muito mais do que servir. Um número extraordinário de homens e mulheres que acham que têm o direito de exigir de Deus alguma coisa, de exigir que Deus os sirva, que Deus faça alguma coisa por eles, quando na realidade eles é que deveriam ser servos. Se o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos, quem dirá eu? A minha vida tem que ser de serviço. Jesus está mostrando aos seus discípulos: vocês entenderam o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e senhor. Ok, realmente eu sou mestre e realmente eu sou senhor sobre todas as coisas, mas eu ensinei algo para vocês aqui. Ensinei que vocês têm que aprender a servir uns aos outros. Eu lavei os vossos pés, e vocês também precisam lavar os pés uns dos outros, está lá no verso 14. Eu vos dei exemplo para que vocês façam o mesmo. Mais tarde, quando Pedro vai escrever a sua carta, ele fala sobre as dificuldades e as provações que muitas vezes vivemos na caminhada cristã, as perseguições e como muitos morriam por causa do evangelho que pregavam. E Pedro vira e diz assim: ele deixou-nos o exemplo para que sigamos as suas pisaduras, para que pisemos no mesmo lugar, nas suas marcas, para que façamos exatamente aquilo que ele fez. Assim, meus irmãos, se Cristo é o nosso exemplo, se nós precisamos viver do mesmo modo que ele, então por que ficarmos achando que precisamos cobrar de Deus alguma coisa? Deus não tem obrigação de fazer nada. Tudo que nós precisávamos que Deus fizesse já foi feito. O resto, isso aí já é graça e misericórdia. Tudo isso é demonstração da sua maior graça e misericórdia. Nós não temos direito a exigir nada de Deus. Ele é Senhor soberano sobre todas as coisas. Ele é Senhor absoluto sobre todas as coisas. Mas ainda assim, ele se fez homem, habitou entre nós e veio para servir e não ser servido, e veio para dar a sua vida em resgate de muitos, e não o contrário. É triste quando nós olhamos para a política do nosso tempo e nós enxergamos os governantes achando-se senhores da nação. Quando nós olhamos para os políticos que querem galgar postos cada vez mais altos, quando nós olhamos para juízes, senadores e por aí vai, né? Cada um querendo um posto mais alto para ser servido pela população, por sua nação. É uma tristeza, é um lamento. Surge um lamento na garganta, a gente começa a clamar e a pedir: Senhor, tem misericórdia. Porque o povo está cada vez mais escravizado, carente realmente de governantes que têm uma postura diferente, uma postura de servir. E é ainda pior quando se trata de cristãos. E eu não estou falando de pseudo-cristãos. Estou falando daqueles que professam Jesus Cristo como Senhor de suas vidas e que são frequentadores de igrejas e que acham que devem exigir alguma coisa de Deus. Irmãos, nós não somos senhores, nós somos servos.
Se Jesus veio para servir, nós também. Muito mais. Precisamos aprender a lavar os pés uns dos outros. Precisamos aprender a dobrar essa coluna que é empinada de orgulho, que é ereta de tanto orgulho. Nós precisamos quebrar esse orgulho para que essa coluna se dobre. Precisamos quebrar o orgulho para que os nossos joelhos se dobrem. Precisamos quebrar o nosso orgulho para aprender a pegarmos uma bacia, um pano, uma toalha, amarrar na cintura e lavar os pés dos nossos irmãos. Precisamos aprender a quebrar o nosso orgulho, aquilo que nos faz pensar que somos maiores que os outros. O tempo de Jesus estava chegando, mas Ele amou até o fim. Ele não desistiu, Ele foi até o fim. O tempo de Jesus estava chegando. E quando chegou, Ele morreu naquela cruz e verteu o seu sangue para nos limpar de todo pecado. E quem não for limpo por Jesus, quem não for lavado por Jesus, não tem parte com Jesus. O tempo de Jesus veio para que um povo que creia nele seja chamado de povo dele. Mas esse povo que crê em Jesus precisa viver do mesmo modo que Jesus viveu. Precisa aprender a dobrar, a se prostrar, a olhar para o outro com amor, a lavar os pés do outro. E Jesus encerra com essa palavra: se de fato sabeis o que eu estou falando, se vocês entendem do que eu estou dizendo, vocês serão bem-aventurados se vocês fizerem o que eu vos mando. E quando ele disse isso, ele falou que nem todos eles fariam isso, porque havia um entre eles que era o traidor, que haveria de negá-lo. E ele sabia que isso haveria de acontecer, mas ele sabia, irmãos, não apenas que havia um traidor que seria o maior de todos ali na história, né? O Judas Iscariotes, o mais conhecido. E quando a gente fala sobre traição, a gente sempre fala de Judas. Judas foi o traidor, foi aquele que o entregou aos soldados. Mas dos 12, nenhum ficou com ele na hora em que ele foi preso. Todos fugiram. Judas o traiu e o entregou, o vendeu pelas moedas de prata. Pedro o negou em vez de confessá-lo. E todos os outros fugiram quando Jesus foi preso. Há uma narrativa, eu fico devendo a referência, mas há uma narrativa que diz que quando Jesus foi preso, um deles até perdeu as roupas, correu nu. Eu fico devendo a referência. Me cobrem que eu mostro a referência depois. Tudo isso, irmão, sabe por quê? Para mostrar o quê? Que o amor de Deus, o amor do Filho de Deus, o amor de Cristo é incondicional. É um amor para com homens pecadores, que precisam deste amor para serem lavados, para serem limpos, para serem santificados. E que precisam deste amor para aprender a viver de modo digno desse Senhor. Eu sou esse. Como diz um dos grandes pregadores americanos aí, eu não me lembro agora se foi John Piper, eu não oro porque sou forte. Não busco a Deus porque sou forte. Eu oro exatamente porque sou fraco. Eu busco a Deus exatamente porque eu sou fraco. Eu preciso de Jesus, eu preciso do seu amor, porque sem Ele eu não sou ninguém. Eu preciso do seu amor, porque eu preciso ser limpo dos meus pecados, e só o sangue dele vertido na cruz é que pode me limpar dos pecados. Eu preciso do seu amor para me auxiliar a amar o outro, para me ajudar a amar, porque o meu coração é frágil, é fraco.
Como eu disse, eu sou muito Pedro em alguns momentos. Eu sou muito Pedro em algumas circunstâncias. Sou muito afoito em algumas horas. E eu preciso do amor de um Deus que olha e fala assim: olha, se não for do meu jeito, você não tem parte comigo. Dobra aí. Se dobra aí. Aprende. Caminha comigo. Eu preciso de Cristo na minha vida. Você precisa de Cristo na sua vida? Você reconhece o quanto você precisa de Cristo na sua vida? Você reconhece que sem o amor de Cristo você não pode ter parte com Ele? Você reconhece que sem esse amor que foi até o fim, você não saberia viver? Nós não saberíamos viver sem esse amor. Eu não saberia. Vamos orar? Querido Deus e Pai, que cada coração nessa noite, cada mente, cada irmão entenda a necessidade do amor de Deus em sua vida. Entenda que Jesus nos amou de tal maneira que não desistiu e foi aquela cruz por minha causa. Que grande amor, Senhor. Que nós possamos entender, ó Deus, que amar é servir o outro. Que ter parte com Cristo é amá-lo e permitir que Ele lave-nos dos nossos pecados, que Ele limpe-nos dos nossos pecados, que Ele nos purifique. É submeter-nos a Ele. Que amar a Deus e ao próximo significa nos curvarmos, olhar o outro como superior a nós mesmos. Desejar servir o outro como Cristo serviu, amando, acima de tudo, amando. Pai, que grande amor o Senhor tem demonstrado a nós. Que grande amor o Senhor tem revelado a nós, por meio de Cristo. Ajuda-nos a viver da mesma maneira esse amor. Em nome de Jesus, Pai, é que nós oramos agradecidos, hoje e sempre. Amém. Amém. Nós vamos finalizar a nossa celebração dessa noite. Eu quero convidar a banda, convida a banda Lift para vir à frente. E nós vamos cantar de novo o Grande Amor, tá ok? E eu queria que soltasse bastante a voz, tá? Quero que fique bem bonito aí. Vamos soltar a voz. Vamos aprender um pouco mais dessa canção, Grande Amor. Que não vem de mim mesmo, o amor que é perfeito. Santo é o Cordeiro, digno de honra e louvor. Graça que não vem de mim mesmo.
graça que não vem de mim mesmo, o amor que é perfeito. Santo é o Cordeiro, digno de honra e Deus esteja abençoando a sua vida. Oremos. E aí a banda vai encerrar tocando e cantando aqui para a gente finalizar o culto. Pai querido, guarda-nos debaixo dos seus cuidados. E que a graça do Senhor Jesus, o amor infinito de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, seja com cada um de nós, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Guarda os teus filhos, Pai, debaixo dos seus cuidados, hoje e sempre. Amém.